Olá a todos, olá professores e adolescentes. Eu sou Fernando Ecardi, pastor e redator da revista Diálogo e Ação, e hoje nós estamos juntos para refletirmos em mais uma lição da Escola Bíblica Online, mais uma lição da revista Diálogo e Ação do terceiro trimestre de 2020. Lembrando que nesse trimestre nós estamos refletindo sobre a vida e os ensinos de Jesus. Aqui eu tenho a revista do aluno, que é onde se encontram as lições e um conteúdo muito legal para os adolescentes. E aqui a revista para os professores, que tem um conteúdo específico para os professores, planos de aula que podem te ajudar e facilitar na construção da sua lição. Hoje nós vamos refletir na nossa sétima aula no tema Jesus, o Mestre por Excelência. Jesus, o Mestre por Excelência. E nessa aula, antes que nós a iniciemos, eu quero te convidar para que nós possamos orar, para que Jesus seja o mestre dos mestres em nossa vida, para que Jesus seja o mestre principal com quem nós mais aprendemos na nossa jornada e na nossa caminhada cristã, mesmo ainda adolescentes. O texto bíblico base dessa nossa lição se encontra em Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. Nós temos três objetivos nessa aula e eu quero ler ele para vocês. O primeiro objetivo é aprender que com as parábolas contadas por Jesus, muitos ensinamentos foram realizados. O segundo objetivo é entender que as parábolas eram histórias do dia a dia que ajudavam as pessoas a aprenderem. E o terceiro objetivo é observar que muitas pessoas foram abençoadas com conhecimento através das parábolas contadas por Jesus. A introdução da nossa lição vai nos dizer que Jesus dedicou a maior parte do seu ministério ao ensino e por isso que Jesus é um mestre por excelência. Não apenas suas ideias atraíam as multidões, mas também a forma como ele explicava suas ideias. E a principal forma que Jesus explicava suas ideias era através das parábolas. As parábolas predominam o ministério de Jesus na hora que Jesus vai ensinar as pessoas, porque era uma forma mais fácil. As histórias faziam parte do dia a dia das pessoas e assim eles se identificavam com as histórias. No ponto 2 vai nos desafiar o semeador e a missão de Jesus. A missão de Cristo enquanto esteve na Terra não foi devidamente compreendida pelas pessoas do seu tempo. A maneira de sua vinda não estava em harmonia com a expectativa de muitas pessoas. Os judeus tinham expectativa de que Jesus fosse assumir o trono de Israel, colocando o Império Romano para fora das redondezas de Jerusalém. Mas essa expectativa estava cada dia sendo frustrada, porque Jesus se dedicava ao ensino, através das parábolas, a uma mensagem de amor, de diálogo, de conciliação e de expansão da mensagem que ele estava propagando e não uma luta para assumir o trono. O ponto 3 vai nos dizer a semente da vida. A semente é a palavra de Deus. Cristo veio para lançar a semente da verdade. Eu quero ler para você, e você pode aí abrir ou acessar a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 14, está dizendo: o que semeia, semeia a palavra. Nós sabemos que o semeador é Jesus. A semente é a palavra das boas novas, é o Evangelho de Deus. E o solo é o nosso coração. Então, para que Jesus cumpra com a sua missão, o nosso coração deve estar pronto, disponível, para que ele lance a semente como um bom semeador e na nossa vida floresça, frutifique através de Jesus. O ponto 4 vai nos dizer o solo do coração. Era o que eu estava dizendo um pouquinho antes no final do ponto 3. Por meio da parábola do semeador, Cristo demonstra que os resultados da colheita dependem do solo. Quando a palavra de Deus cai em boa terra, ela cresce de forma abundante. A nossa oração deve ser para que o nosso coração esteja sempre disponível, sempre preparado através do Espírito Santo para receber a mensagem da salvação, para receber a mensagem do recomeço,
para receber a mensagem das misericórdias do Senhor. Mesmo adolescentes, nós precisamos das misericórdias do Senhor todas as manhãs. Precisamos acreditar em recomeços. Precisamos acreditar na mensagem da salvação para que a nossa vida seja liberta e nós possamos anunciar a mensagem para outros. Devemos sim compreender que Jesus é um mestre por excelência, que ele é um bom semeador, mas o nosso coração deve estar fértil, como um solo fértil, para que ele pregue a sua palavra. O destaque da nossa lição vai nos dizer: o mestre foi e sempre será o maior contador de parábolas. Jesus não era só um contador de histórias. As histórias que Jesus contava tinham o poder de transformar a vida das pessoas. E esse poder foi investido a mim e também a você, para que nós possamos contar, através de histórias e parábolas, a mensagem da salvação, as boas novas, o Evangelho e a história de Jesus, para que as pessoas se identifiquem e se sintam tocadas por aquilo que nós estamos contando e pelo testemunho da nossa vida. A conclusão da nossa lição vai nos dizer: não podemos jamais deixar os ensinamentos que o Senhor nos deu através da sua palavra. Dessa forma, a semente irá crescer e dar frutos cada vez mais. Essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso objetivo, de que, através da palavra do Senhor, a semente cresça em nossos corações, dê frutos. E quais são os frutos? É alcançar outras pessoas. Nós não podemos pegar todo esse conteúdo que nós aprendemos nas lições, nos cultos, mesmo que de maneira online, e não fazer a semente, essa palavra, florescer. Ela deve florescer em nós, frutificar em nós, e nós devemos compartilhar esses frutos através do alcance a outras pessoas, a outros adolescentes. O suplemento da nossa lição, que está disponível no site da Convenção Batista Brasileira e da Convicção Editora, está nos apresentando os discípulos de Jesus, os amigos de Jesus. E nessa lição nós vamos aprender sobre o discípulo Tomé. Então você pode baixar gratuitamente o suplemento e acompanhar a apresentação desse discípulo. Quem sabe, estudando sobre o discípulo Tomé, você não vai encontrar algumas particularidades e similaridades entre você e o discípulo, e aprender que você também pode ser um amigo e um discípulo de Jesus. Para guardar no coração, eu quero ler para você o texto de Mateus, no capítulo 13, versículo 23, que está dizendo: mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e produz 100, outro produz 60 e outro 30. Sabe, adolescentes e professores, a minha oração de hoje está baseada nesse texto que eu acabei de ler para vocês, de Mateus 13, 23, que é para guardar no coração. A minha oração é que o nosso coração seja solo fértil para que a palavra seja semeada, e que a partir de nós possamos produzir 100, 60 e 30, para que essas pessoas sirvam ao Senhor e sinalizem o reino junto com a gente. Que o nosso coração esteja disponível para que a semente seja semeada. Que o Espírito dê o crescimento e que nós tenhamos a ousadia e coragem de frutificar, trazendo outros para o reino do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja um semeador da palavra do Senhor. Tchau, tchau e até a nossa próxima lição.